Muito bem, então vamos começar a Escola Bíblica Dominical. Vocês, irmãos e irmãs, os que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando de casa, estou vendo alguns na tela aqui e provavelmente alguns outros irmãos estão por entrar ainda. Nós estamos falando na Escola Bíblica Dominical sobre grandes lições da Bíblia. E dentro desse tema geral, nós falamos sobre que Deus criou o homem em ascensão, de uma forma muito especial. Deus deu bênçãos físicas para o homem, e colocamos isso dentro também do Novo Testamento, sobre o contexto de hoje, que Deus também, hoje nos dá muitas bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. E nós vamos então continuar nesse tema, falando agora, continuando a semana passada, nós falamos e aprendendo lições agora com a queda do homem. A partir do momento em que houve a desobediência a Deus, desde lá do Jardim do Éden, e nós vimos que a partir daquele momento o homem então sofreu uma queda, na sua vida espiritual. E o que nós estamos analisando aqui é o que contribuiu, o que houve, o que proporcionou a queda do homem. Vimos, que a desobediência de uma forma geral, mas nós vamos ler novamente o texto que está em Gênesis capítulo 3, para nós vermos alguns elementos aqui, que nós já falamos na semana passada, sobre alguns elementos que contribuíram para a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Eu vou pedir a alguém de casa, você que está nos acompanhando aí de casa, da onde você está, que você pudesse nos ajudar com esta leitura, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, porque aí é bom que a gente já vai testando o áudio dos irmãos que estão de casa. Quem aí de casa encontrou e pode ler para nós? Abra seu microfone. Posso ler, Alisson? Dirceu, por favor, Dirceu, faça a leitura aí para nós. Seja bem-vindo à aula. Obrigado. A palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Muito bem, Dirceu, muito obrigado. Ficou muito bom o som aqui. Não é porque sua voz é bonita não, tá, Dirceu? Ficou bom o som aqui porque os irmãos aqui são peritos nesse negócio de microfone aqui. Mas obrigado, Dirceu, Deus abençoe você pela leitura. Amém. Bem, então nós estamos vendo um texto aonde começa a queda do homem. E semana passada eu fiz a pergunta, e eu vou fazer novamente para você que está aqui hoje, e você de casa também que nos acompanha pela primeira vez. Quais são os elementos aqui nesse texto que contribuíram para esse início da queda do homem? Nós falamos semana passada até sobre um deles, mas eu queria ouvir aqui. Então eu vou pedir que os irmãos aqui agora, que estão presencial, levante sua mão. O que você vê no texto que contribuiu para a queda do homem?
E, Murilo, Márcio. Vai ligar o microfone. A desobediência, porque Deus falou que não podia comer, então ele desobedeceu. Ótimo, né? A desobediência. O que mais? O que você consegue ver no texto? Para que a gente possa desenvolver aqui o raciocínio e depois a gente fazer algumas aplicações para a nossa vida. Danilo? Eu vejo a mentira. A mentira, ok. O que mais? O que você consegue ver no texto aqui? Semana passada, eu vou falar sobre uma coisa aqui que nós falamos na semana passada. Dar ouvidos a palavras, a conselhos que não vêm de Deus. Então, isso aqui está explícito no texto, e vimos semana passada, fizemos uma aplicação sobre isso, e hoje é a mesma coisa. O Novo Testamento é recheado de orientações para que nós não demos ouvidos às instruções, a conselhos de pessoas que não são de Deus, a pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Então, se é uma pessoa que está instruindo, que ela está instruindo conforme o que Jesus ensinou, ótimo. Se não, dar ouvidos a esse tipo de conselhos e instruções que não vêm de Jesus é o princípio da queda dos cristãos hoje também. A vida espiritual do cristão está ligado à palavra de Jesus. Quando um cristão começa a dar ouvido às palavras que não vêm de Jesus, é o princípio da fé ser naufragada. Bem, tem outras coisas aqui que foi falada na semana passada também, que estão no texto aqui, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Desejo por coisas atraentes. Nós temos no texto aqui, que versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então, esse desejo por coisas atraentes, que faz parte da nossa natureza humana, pode ser um passo para o naufrágio na fé. Desejos por coisas atraentes. Muitos cristãos abandonaram a fé por causa disso. Vamos pegar alguns textos aqui. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Dos que estão presentes aqui, quem gostaria de fazer essa leitura, para o Murilo levar o microfone para você? 2 Timóteo, capítulo 2, de 24 a 26. Senhor, não convém brigar mais. Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Muito obrigado. Então, aqui nós estamos vendo um texto em que cristãos perderam a sobriedade, saíram fora de si
e estavam aqui enredados, né, ao diabo, que aprisionou essas pessoas para fazer a vontade dele. Agora, como é que essas pessoas foram enredadas pelo diabo? Olha aí mesmo, no capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o versículo 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10. Você de casa aí gostaria de fazer essa leitura? 2 Timóteo 4, 9 e 10. Pode abrir o seu microfone e fazer a leitura aí, você de casa. Estão de... Alisson, capítulo 9 e... Paulo, por favor, capítulo 4, versículo 9 e 10, Paulo. Ok. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Ok, muito obrigado. Então, esse tal de Demas aqui, o que ele fez aqui, conforme o apóstolo Paulo falou? Abandonou a palavra. Abandonou. E por que ele abandonou? Ele foi atraído por alguma coisa. Amou o mundo. Amando este mundo. Então, coisas que estão atraindo, coisas deste mundo, estão atraindo cristãos. E aí o capítulo 2, versículo 26, muitos cristãos estão se embriagando das coisas do mundo e perderam não estão sóbrias, estão embriagadas, porque estão com a mente no mundo, nas coisas do mundo. E hoje o Espírito Santo, na pregação, nos disse para que nós procuremos as coisas do alto e mantenhamos o pensamento no alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque é um fato de que quando o cristão começa a amar as coisas do mundo, começa a ter a sua mente nas coisas do mundo, é um passo para o naufrágio na fé. Como nós vimos no princípio em Gênesis, a lição, né, lá de Gênesis, no capítulo 3. As coisas do mundo que atraem os olhos, que parecem boa, isso atrai, mas é um passo para a queda espiritual do cristão. Alguém aqui quer dar algum exemplo para nós, você de casa ou aqui que estão presentes, quer dar algum exemplo de coisas que atraem e que nós precisamos ficar atentos? Quem gostaria de dar algum exemplo? Alisson, bom dia, irmãos. Sim, Leila. Eu acho que hoje em dia nós temos um perigo muito grande em todas as idades em relação a mídias sociais, essas mídias sociais que fala, né? Nem sei o nome direito. Tipo Facebook, Instagram. Eu sei que são ferramentas muito boas, até para trabalho, né? Muitos irmãos usam, eu uso para trabalho, mas é muito perigoso, porque você passa ali 1, 2, 3 horas olhando coisas que não vai te acrescentar nada. Sim. E, às vezes, não tem 10 minutos para fazer uma oração. Então, eu vejo um perigo muito grande nos nossos dias de hoje. Muito bem, obrigado, Leila. Alguém mais quer dar algum exemplo de coisas que estão no mundo, nós somos atraídos e que podem nos levar à queda espiritual?
Sim, A Edmárcia. ganância, Alisson. Falsos ensinamentos, eu também acredito que tem pessoas que procuram ensinamentos mais fáceis, né? Procura o caminho mais fácil e muitas das vezes ela acaba caindo, né? Ok, obrigado, né, Edmárcia falando. Cristãos que é procurar ensinamentos, né, mais fáceis, né? Como diz, que está condizendo com sua realidade, seus pensamentos. E hoje no mundo, o que não falta é todo tipo de mensagem que você quiser. Né? Se você pende por um lado financeiro, crescer rápido na vida, que tem de gente atraindo pessoas que têm esse desejo aí, não é brincadeira. Né? Haja vista, tem coisas aí que pessoas que falam que da noite para o dia você vai... E muita gente caindo nessa, sendo cristãos, sendo atraídos por isso. Né? E isso pode levar a algo desenfreado, com certeza. Né? Pode gerar o que também vem em consequência, a cobiça. Então, coisas que são do mundo, temos que ficar atentos. Precisamos crescer, entre aspas, né? Eu digo assim, crescer enquanto estamos no mundo. Quando eu falo crescer, os jovens querem se casar, ótimo. Querem ter uma boa profissão, não tem problema nenhum com isso. Comprar a sua casa, o seu carro, né? Querem comprar seu apartamento, querem ter uma pequena empresa e crescer para uma grande empresa, não tem problema nenhum com isso. Né? Mas o problema é quando isso se torna o alvo da sua vida. Como Colossenses, agora lendo na carta aos Colossenses, falando que a ganância, ela é idolatria. E a idolatria, a gente sabe o que aconteceu com a nação de Israel por causa da idolatria. Em outro segmento de idolatria, mas a idolatria. 1 Timóteo, capítulo 6, nos ensina, nos adverte, vai nos advertir sobre essas coisas do mundo, né, que faz parte aí desse desejo, da cobiça. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Quem gostaria de fazer essa leitura aí? Ou você de casa, ou aqui, aquele que levantar a mão primeiro e se manifestar primeiro. Posso fazer a leitura. Pois não, Leila, por favor, então. 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, né? Isso aí. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Obrigado, Leila. Então aqui tem a advertência do Espírito Santo para essas coisas que estão aí no mundo. Né? Dinheiro é algo que pertence a esse mundo. É um fato. Eu costumo brincar um pouco com isso, é coisa séria, a gente fala. Mas eu costumo dizer para muitas pessoas, quando eu estou ensinando essa parte aqui, que quem montar uma fábrica de caixão com gaveta e cofre por baixo e começar a postar isso aí no Instagram, vai ganhar dinheiro.
Porque o que tem pessoas no mundo aí querendo levar o dinheiro dele junto, não é brincadeira. Já ouvi dizer que teve gente que quis ser enterrado dentro do carro dele. E várias coisas assim. Tem pessoas que a dificuldade não é morrer. A dificuldade é não levar o que tem. O pensamento é, como é que eu vou levar o que eu tenho? Então, quem montar uma fábrica de caixão com gaveta, uma gaveta por baixo, com segredo, com cofre, deixar a chave no bolso do defunto, vai ganhar dinheiro. Só postar lá, você vai ver o que vai chover de pedido. Porque muitas pessoas neste mundo estão realmente atrás de dinheiro. E a cobiça, o desejo descontrolado cada vez mais para isso, e isso não é de se admirar, porque o mundo é assim mesmo. Aqui no mundo é assim mesmo. O que nós cristãos, nós que um dia morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, o que nós precisamos é ficar atentos, porque isso pode esbarrar em nós. Esses desejos descontrolados, a ganância, a cobiça, o amor ao dinheiro, que é o problema. Então é isso que a palavra está nos advertindo, porque isso foi lá no passado, com Adão e Eva, as coisas do mundo atraindo, é o que contribuiu para a queda deles, ser expulso da presença de Deus. E não é diferente para nós hoje, não foi diferente para os cristãos do primeiro século. E também não é diferente para nós hoje, se nós não ficarmos atentos. Porque essas coisas podem levar à perdição. Versículo 9 aqui de 1 Timóteo 6, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Então, a palavra está dizendo para nós que o cristão não pode ser rico. É isso que a palavra está dizendo para nós? Não. A palavra está dizendo aqueles que querem ficar rico, aqueles que o alvo dele é ficar rico. Aí vai cair em armadilha. Mas se o cristão trabalha, o alvo dele é glorificar a Deus, e as coisas começam a fluir porque Deus vai abençoando, ele pode ficar rico, mas o alvo dele não é ficar rico. O alvo dele é contribuir para o reino de Deus com os seus dons, com a sua vida, e ele tem uma empresa, e ele trabalha, e ele é honesto, e ele mantém as coisas em dias, o alvo dele é o reino, e Deus vai abençoando, vai fazendo prosperar, daí a pouquinho ele está rico, ele nem sabe que está rico, mas o alvo dele não é ficar rico. Então o problema é o alvo ficar rico, né? Porque aí vai cair em armadilhas, em desejos descontrolados, nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição, como aconteceu com Adão e Eva. O desejo trouxe a ruína de serem expulsos da presença de Deus. Uma coisa que foi falada também na semana passada, com relação a isso, ao que levou à queda de Adão e Eva, uma das coisas também foi induzir pessoas ao erro. Foi falado aqui, por causa do texto do capítulo 3, que Eva sentiu aquele desejo e tudo, e ela então comeu e fez o quê? Levou para o seu marido, levou para Adão, induzindo ele a errar também. Então, vamos tomar cuidado com pessoas que tentam nos induzir ao erro. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos para a passagem, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 2 a 4. De 1 a 4. Então, 2 Pedro, capítulo 2, aquele ou aquela que encontrar, já pode ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 4.
Quem gostaria de ler? Posso ler antes, Paulo? Pois não, Paulo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Até o 4? Isso. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ok, obrigado, Paulo. Versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Então, existem homens, hoje, que estão à nossa volta todos os dias, tentando nos dirigir, tentando nos conduzir, contaminando nossa mente, trazendo coisas para a nossa vida, e se nós não ficarmos atentos, daqui a pouquinho a gente está seguindo o caminho desses homens. Hoje em dia tem surgido muita expressão, né? Ontem de manhã, eu estava saindo de casa, aí o vizinho lá da frente saiu com seu filho pequenininho, e ele estava com um skate na mão. O menino estava com um skate na mão, eu já ia andar de skate. Eu falei assim, ô Enzo, que bacana, você gosta de andar de skate? Pá, conversando com ele. Eu falei, ó, depois você manda umas fotos para mim. Ele falou assim, você pode me seguir lá no Instagram, você me segue no Instagram? Depois eu vou lá, então, vou dar uma olhada. Então, hoje tem, me segue, né? Me segue. E tem muita gente seguindo caminhos vergonhosos, como aqui fala, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque a gente é muitas vezes conduzido, né? Levado, como Eva, né? Levou lá para o seu marido e ele comeu, enfim. E quem que foi expulso lá no jardim? Uma pegou, comeu e depois levou para o seu marido. Os dois. Até o marido espertalhão, né? Não, foi ela que me deu, foi ela. Nada. Os dois vão ser expulsos. Deus expulsou os dois. Os dois. Então, esse papo de que, não, eu estou seguindo o fulano tal, fala o que fala, mas quando chegar lá, Jesus vai ter que ver com ele. Não. Para os dois. Tá? Quem está seguindo, quem está conduzindo ao erro e quem está seguindo o erro. Então, temos que ficar atentos a isso. Porque lá no passado, Deus expulsou Adão e Eva da presença dele. Aqui nesse texto aqui, nós estamos vendo que pessoas induzindo cristãos a heresias e muitos seguindo. Aí o resultado começa no versículo 4, depois você termina de ler. O resultado é isso aqui, ó. Que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Imagina, os anjos já estavam lá, na glória com ele, mas nem eles Deus poupou. Mas expulsou da presença deles e está guardado para o dia do juízo. Deus não poupou, vai falar lá, o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio. Então, ou seja, a gente ser induzido, conduzido, ouvindo, sendo levado por pessoas que estão conduzindo ao erro,
Isso é um passo maior agora para o naufrágio na fé, para sair da presença de Deus, para apagar o Espírito Santo que está em nossa vida. E hoje, o que acontece? Quando nós também começamos a ouvir coisas que não vêm de Deus, começamos a ser atraídos pelas coisas do mundo, começamos a ser seduzidos pelas coisas do mundo, quando a cobiça começa a andar na nossa vida, andando desenfreadamente atrás de riquezas, quando nós estamos seguindo pessoas que supostamente estão ensinando a palavra de Deus, ou ensinando coisas do mundo e a gente sendo levados, é fadado a naufrágio na fé. E vamos pegar só duas passagens para a gente terminar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo 1, 19. Quem gostaria de fazer essa leitura? 1 Timóteo 1, 19. Pode ler o 19 e o 20, tá? 1 Timóteo 1, 19 e 20. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha lá, um exemplo aqui no Novo Testamento, no primeiro século, um exemplo de pessoas que perderam a boa consciência, naufragaram na fé, e o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo, por revelação, coloque o nome deles ali, deixa o nome deles registrado, registre o nome deles, porque esses daí entrega para Satanás. 1 Coríntios 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, problema na igreja em Corinto, com esse rapaz aqui, que depois vocês podem ler o capítulo 5, para entender o problema, mas o final era esse aqui, ó. Se não se convertesse. 1 Coríntios 5, de 11 a 13, quem gostaria aqui? E nós terminamos com essa passagem. 1 Coríntios 5, de 11 a 13. Posso ler? Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Depois vocês vão entender quem é esse perverso aqui que estava aqui na igreja em Corinto. Leia o capítulo 5 depois. Mas o ponto é, este que precisava ser expulso do meio, foi atraído, foi seduzido, se envolveu com imoralidade, e tudo isso dentro da igreja, e o final, o que ele está dizendo? Expulse ele do meio de vocês. A palavra de Deus nos dá grandes lições. A Bíblia é recheada de grandes lições para a nossa vida. Estamos aprendendo essas grandes lições lá com o livro de Gênesis, trazendo para o Novo Testamento e aplicando para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Podemos apegar essas lições e tê-la em nossa mente, em nosso coração, porque os exemplos estão aqui, todos eles, para que nós possamos aprender com os erros e com os acertos de homens e mulheres no passado. Então nós temos o caminho que é Jesus, nós temos exemplo do que dá certo e o que não dá, que precisamos pedir a Deus sabedoria para aplicarmos em nossas vidas. Vamos orar a Deus. Ó Senhor Deus e nosso Pai,
de grande misericórdia. Obrigado ao Senhor, porque a cada instante a Tua palavra nos constrange a podermos, Pai, realmente ficar revirando a nossa vida e tirando tudo aquilo que não presta, colocando tudo aquilo que é bom. Obrigado por lições, Pai, que o Senhor deixou registrada aqui para nós, lições tão importantes, para que nós continuemos com a nossa fé viva, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança viva. Muito obrigado, Pai, por esses ensinamentos e que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto, para que possamos aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nosso tempo já foi, né? Tem um recado? Ah, tá. O nosso irmão, então, Tomás, né, lá da África do Sul, está acompanhando aqui. Tomás, muito obrigado por sua presença também. Que Deus abençoe. Um abraço fraternal a todos os irmãos aí da África do Sul, da igreja que se reúne junto com vocês aí. E a palavra de Deus possa continuar sendo viva e eficaz aí junto com vocês. E a vocês, irmãos e irmãs que estão em casa, um grande abraço, uma ótima semana. Vocês que estão presentes, que o Senhor continue derramando bênçãos e proteção a todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.